Fazer chamada primeiro. Estão preparados para a escola bíblica? Semana que vem? Sábado. Sábado tem escola bíblica, hein? Prepare-se. Bom, nós estávamos, a semana passada teve a gincana, certo? Mas nós estávamos estudando quem mesmo? Samuel. Não, mas na gincana foi Samuel. Mas antes disso, Paulo, a gente estava vendo a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, certo? O que nós vimos no final lá, de onde nós estudamos? Nós vimos que ele teve uma conversão, não foi? Como foi a conversão dele? O que aconteceu com ele? Quem lembra? Ninguém lembra? Paulo estava indo. Paulo era contra os discípulos, o pessoal que pregava o Senhor Jesus. Lembra disso? Ele estava indo para um determinado lugar atrás desse pessoal, desses discípulos e tal. O que aconteceu com ele? Nossa, todo mundo esqueceu já. Prenderam ele? Não, antes disso. Não. Ele foi preso, ele foi apedrejado, mas depois, na conversão dele, o que aconteceu? Estava indo pelo caminho, aconteceu um negócio. O Senhor Jesus apareceu para ele lá, falava o que para ele? Ninguém lembra? Disse Paulo, Paulo, na verdade não era Paulo ainda. Era o quê? Saulo, 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 por que você me persegue? O que aconteceu com Paulo? Ficou cego? Ficou cego, isso mesmo. Ele caiu, ficou cego. Aí o que o Senhor falou para ele? O Senhor mandou ele para a casa de uma pessoa, lá numa certa cidade. Essa pessoa, quem era essa pessoa? Você lembra? Era um pai estranho. Então, essa pessoa orou por ele, o que aconteceu com ele? Que? Ele foi lá na casa dele, ele chegou aí na casa da pessoa, a pessoa orou por ele. Sim. A pessoa não queria na hora, né? Não queria não, mas orou. E aí o que aconteceu com ele? Foi preso? Ele não ficou mais cego? Isso, caíram dos olhos dele como escamas e ele voltou a enxergar. Aí ele começou a pregar o evangelho. Ele ia para as regiões, ele se juntou aos apóstolos e tudo mais. E ele viajava a cada cidade que ele ia. O primeiro lugar que ele ia, onde era? Cada cidade que ele chegava. Ele ia lá. É como se fosse uma igreja, né? Só que lá na época se chamava sinagoga. Certo? E aí ele chegava lá e pregava. As pessoas, todo mundo aceitava de boa, ficava feliz? Não, o que eles faziam? Pedrejava, expulsava, batia. E ele às vezes tinha que fugir. Lembra que ele fugiu dentro de um cesto, por cima de um muro. E era assim, ia fugindo porque as pessoas não aceitavam, iam contra. Lembra, ele tinha uma moça que fazia adivinhação e ele curou ela, expulsou o espírito. O pessoal ficou muito revoltado, principalmente o cara que ganhava dinheiro com as adivinhações dela e tudo mais, certo? Aí nas últimas aulas, aí nós vimos que ele estava indo numa viagem de navio. O que aconteceu? Teve o quê? Um forte vento que arrastou o navio. Então eles enfrentaram uma tempestade, certo? Então nós paramos aí, ó, lá em Atos 27 a gente parou. No finalzinho de Atos conta toda a história de Paulo, né?
que ele foi, as prisões, então às vezes ele ia preso. Lembra que teve um dia que ele foi preso e aconteceu um evento na prisão? O que aconteceu? Quem lembra? Ele estava preso e aconteceu um negócio na prisão. Uma festa? Não. Muito forte. Um terremoto. Né? E o que aconteceu com eles? A prisão se abriu. Abriu tudo. E o carcereiro queria fazer o quê? Queria se matar. Queria se matar, porque ele achou que todo mundo fugiu. E aí Paulo, Falou que ninguém tinha fugido. que ninguém tinha fugido, pregou o evangelho para ele, ele se converteu, não foi? Então, assim, muitas coisas aconteceram, né? Até aí. Então, aí está nessa tempestade, a gente parou aí nessa parte que ele está enfrentando essa tempestade, certo? E aí, nós lemos até o 27, lá no 29. Só que nós vamos hoje, porque lá no 29, Deus prometeu que ninguém morreria lá naquela história toda, né? Nesse navio aí, ninguém ia morrer. O meu vai até 28. O capítulo é até o 28, é isso mesmo. Mas nós estamos lá no 27, no versículo 29. Nós paramos no 29. Mas nós vamos começar lá no 39, hoje. E ele passa por esse naufrágio, certo? E aí acontece um monte de coisa que Deus cumpre para nós. Atos 27, o 39. 39 aqui, ó. Então Deus falou que ninguém morreria naquele navio, certo? E Deus está cumprindo essa promessa, certo? Mas aí ele vai ter que se sair daquela situação, certo? Vamos ler? Nós vamos ler do 39 ao 41 aí agora. Diz assim, ó, 39. E sendo já dia, não conheceram a terra. E chegaram, porém, uma enseada que tinha praia. E consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Então eles acharam, o navio foi, lembra, eles jogaram as coisas fora para aliviar o navio, para não afundar e tudo mais. Eles chegaram num lugar, uma enseada, ou seja, um lugar que dava para enxergar a terra. É uma praia. Aí eles ficaram lá tentando descobrir o que nós fazemos. Encalhamos o navio aqui, descemos, o que a gente faz, tá? Quem leu 40? Eles cortaram as cordas das âncoras e as largaram no mar e desamarraram os lemes. Em seguida, suspenderam a vela do lado do dianteiro. Mas o navio encalhou num barco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. Isso, então eles colocaram o navio nesse lugar, encalharam o navio lá, cortaram as âncoras, deixaram as âncoras lá no mar e encalharam o navio ali. E aí eles iam descer, mas só que tinha o mar. Como é que eles iam passar? Certo? Então eles chegaram nessa praia e aí tinham que resolver o problema. Como é que eles iam fazer para chegar até a terra? Daí 42. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros para que não pudesse chegar até a praia e fugir. Isso, então o soldado, porque eles estavam presos, né? Então os soldados falaram, vão matar todo mundo, assim, eles não fogem. E a gente não leva a culpa. Né? Se eles fugissem, eles poderiam fugir nadando. Né? Mas não foi isso que aconteceu. O 43. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Isso. E 44. Aí os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram a salvo à terra. Então uns fugiram, ele ordenou, né? Vamos chegar na praia. Aí eles começaram a pular no mar, quem sabia nadar bem,
outros pegaram tábuas e coisas do navio, né? Quem assistiu lá o Titanic, lembra que eles ficavam em cima de coisas, que eu lembro que o navio quebrou tudo. Então eles pegavam tábuas, pegavam algum objeto que flutuasse para eles irem chegar à praia, certo? Então aí eles conseguiram chegar lá. Então vamos ver o que aconteceu aí. Nós vamos ler o 28, nós vamos até o versículo 10 hoje, tá? E aí, Quando já estávamos em terra, são os Salvador, salvos, são os salvos. são os salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Isso, então eles chegaram numa ilha, né? Somos e salvos, ninguém morreu. E essa ilha se chamava Malta. Continue aí. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Então, o povo da ilha receberam bem eles. Fizeram até uma fogueira, né? Viram que eles estavam todos molhados, estava frio, estava chovendo, para recebê-los ali na praia. Um feixe de gravetos e os estavam jogando no fogo quando uma cobra fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. E Paulo pegou, eles estavam colocando mais lenha na fogueira. Então ele pegou um feixe de graveto e no meio tinha uma cobra, uma víbora que é venenosa, né? E quando ele foi jogar, elas fugiram do calor logo, não queriam ir para o fogo. E mordeu Paulo, né? Picou ele. 4. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Então eles já tiraram conclusões. Pô, o cara salva do naufrágio, chega aqui, a cobra vai lá e pica ele vai morrer. Ou seja, ele tem alguma culpa. Aí tem alguma coisa errada aí, né? 5. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar e a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Então, assim, eles estavam achando que ele era um bandido e que ia morrer, que ele salvou do naufrágio e a cobra picou, e não aconteceu nada, ele jogou a cobra no fogo lá e não aconteceu nada com ele. Mas aí o povo falou assim, viu, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, ele vai começar a passar mal aí e vai morrer. Mas isso não aconteceu. Foi passando o tempo e nada, e o que eles acharam? Que ele era um Deus. Por isso que ele não tinha morrido com o veneno da cobra. 7. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Publio, e chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 10 dias nos fomos seus Hospedados, né? Então, Públio era um governador da ilha. E ele recebeu todos eles na casa dele lá, né? Hospedou por 3 dias. 8. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre, e dizendo que teria, Paulo encontrou para vê-lo. E depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. E chegando na casa, eles encontraram o pai desse Públio, que estava doente. Paulo orou por ele e ele foi curado.
O 9. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Então, começou né? Viu que um foi curado, todo mundo apareceu lá, todos os doentes, para orar por eles, e aconteceu isso. Ele orou e as pessoas foram curadas. E o 10. Eles nos Prestaram prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Isso, então, aí chegou um momento de ficar um tempo lá, e só que depois eles tinham que ir embora. E aí eles, o povo, né, agradecido por tudo que eles fizeram, levou um monte de coisa para eles levarem, comida, né, para os suprimentos que eles precisavam para a viagem. Nós vamos parar aqui hoje, certo? E nas próximas lições nós vamos até o final da história de Paulo. Ok? Eu fiz umas atividades aqui sobre essa parte. Tem uma figura aqui falando dele saindo do navio, né?